Abril foi um mês meio decepcionante, eu esperava leituras muito boas, elas não aconteceram, eu abandonei o meu segundo livro esse ano, eu tenho um favoritado, mas eu tenho questões com ele, voltei a ler Sanderson, também tenho questões com ele, vamos conversar. Eu sou Shanahan, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com um resumão de tudo que eu li no mês de abril. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana. E manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça e seja demais o canal continuar crescendo. Últimos avisos, se você quiser acompanhar de perto o dia a dia do canal, segue lá no Instagram, eu estou postando lá todos os dias. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser um biquíni de coco ou edição especial de Duna, que fez tanto sucesso no último vídeo. Use o link do canal, ele tá na descrição do vídeo, receba uma pequena comissão em cima de sua compra e você não paga nada mais por isso. Pessoal, o sol está atrás de mim, então eu estou no ângulo completamente fora do centro para conseguir gravar com vocês. Eu sei que vocês amam o cenário aqui atrás, só que dependendo da hora do dia eu não consigo gravar, então estou deslocado. Fiquem acompanhando aqui a nova estante por um tempo. Vamos lá, a gente administra. Como eu falei, eu li 7 livros no mês passado, meio que tá sendo minha média nos últimos meses. Eu li 12 em janeiro. Se eu não me engano, fevereiro e março foi 7 cada um e 7 em... Não, acho que teve um 8 aí, porque eu fechei 30. Não sei. Enfim, temos aqui 7 livros e precisamos conversar muito sobre eles. O primeiro que eu tenho aqui para falar com vocês, para mim, é um dos maiores desperdícios de sinopses que eu já vi. Pelo menos na minha opinião, era um livro que podia ser muita coisa e acabou entregando algo bem nem meiuca, gente. Vamos falar. Eu tô falando do Chalé no Fim do Mundo, do Paul Tremblay. Em O Chalé no Fim do Mundo, nós acompanhamos uma família, um casal de homens com a sua filha adotada. Eles estão numa cabana que eles pegaram para passar as férias, curtindo eles mesmos, sem celular, não tem nem sinal de celular, sem telefone. Ali, sabe, a família junta, bem desligados de tudo. Até que 4 pessoas aparecem, dizendo que eles precisam escolher entre os 3, um para ser sacrificado, para evitar o fim do mundo. E a ideia é muito boa, o autor começa desde o início a colocar uma tensão que funciona muito. Você sente medo, você sente o estresse da situação, você sabe que tem algo muito errado para acontecer, até que as coisas vão se desenvolvendo e ele é simplesmente muito decepcionante. Ele tem problemas de escrita, uma escrita que parece... Eu sei que o Paul Tremblay já escreveu vários livros, mas a escrita parece quase fanfic de 6ª série, sabe? Tipo, me dê o prato, disse Paul. John dá o prato para Paul. Paul recebe o prato de John. Muito bem. Nesse nível. Eu espero que está especificando quão bizarro às vezes é, mas é um livro que tinha tanto potencial, mas tanto potencial, e ele se perde de uma forma tão bizarra. As escritas são longas, descritivas, repetitivas. Em certo momento eu já não ligava mais. Se você assistiu o filme e gostou do filme, recomendo a leitura. O final é diferente do final do filme, então talvez você queira ler. Mas assim, é um livro que não funcionou comigo. Eu dei 1,5 estrelas ou 2 estrelas, algo assim. Eu acho que eu dei 2 pela ideia, mas ele tem muitos problemas. Os personagens são todos rasos, todos em uma nota só. Um é meticuloso, o outro é bravo, o outro é sarcástico. Sabe? Tudo muito caricata. Eu esperava muito dele, sabe? E mesmo sendo um livro de menos de 200 páginas, ele ainda assim é lento no osso, assim, e super demorado de acabar. Eu quase abandonei. Eu só não abandonei porque eu queria saber o que acontecia no final. Enfim, 1,5 estrelas, 2, alguma coisa assim. Em seguida eu peguei A Canção de Aquiles, da Madeline Miller.
Esse é um famosinho do momento, todo mundo fala sobre esse livro, todo mundo quer ler ou já leu. Eu tava devendo, paguei o que eu tava devendo. E assim, eu amei ter tentado essa leitura, porque funcionou demais. Mas eu tenho alguns problemas. Eu dei 4 estrelas pra ele e depois eu favoritei essas 4 estrelas. Eu só tinha feito isso com Verity antes e A Sociedade do Anel, pra vocês terem ideia. Então é algo muito específico, são livros que me pegam, eu amo, mas eu acho que tem alguns problemas. Em A Canção de Aquiles nós acompanhamos Patroclo, que é um príncipe da Grécia Antiga e ele acaba matando uma pessoa, o filho de um senhor que serve ao pai dele, e ele acaba sendo expulso do reino dele. E no seu exílio ele vai servir na corte, não sei nem se existia esse termo ainda, mas no reino do pai de Aquiles. Sim, aquele Aquiles, o famoso Aquiles do calcanhar, de Troia e tudo isso. Patroclo não é um personagem inventado agora, é um personagem que já existia, profundamente entrelaçado com a história do Aquiles, da lenda de Aquiles. E nisso nós vamos acompanhando o desenvolvimento desses personagens durante sua vida inteira, já que eles se conhecem muito jovens, crianças ainda, e os acompanhamos até a fase adulta, os seus aprendizados, suas quedas, suas vitórias e o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Um relacionamento muito lindo. E até aí eu estava completamente dentro do livro. Só que a história de Aquiles está entrelaçada com a história da Guerra de Troia. E nós vamos para a Guerra de Troia. E ali o livro perdeu essa 1 estrela que eu tirei mesmo favoritando. Na parte da Guerra de Troia, tudo vira uma sucessão de cortes, momentos da guerra jogados, cuspidos, um seguido do outro, do outro, do outro, e os impactos que isso tem nos personagens e na guerra em si, e no relacionamento de Aquiles com Patroclo, e a coisa vira uma grande bola de neve, uma grande bola de retalhos. Esse é o grande problema que eu tenho com o livro. Patroclo é um personagem incrível, a história se passa através dos olhos dele, e você acompanha toda essa devoção dele por Aquiles, e o seu amor por Aquiles, e vice-versa, e o quão lindo é e quão linda é a história dos dois, e o desenvolvimento dessa história. Algumas coisas no livro são super X, super jogadas. Em certo momento a autora narra, por exemplo, um cara que fez uma reclamação e ninguém prestou atenção nele porque ele era feio. Tipo, tá, beleza, é uma reclamação óbvia, mas assim, ele é feio, então ninguém prestou atenção nele. Uma coisa meio High School Musical, sabe? Eu também acho que o personagem de Aquiles, ele não evolui, em boa parte do livro ele não evolui, ele ainda fica super ingênuo, inocente e bondoso, e aí de repente parece que vira uma chavinha e ele se torna esse personagem extremamente orgulhoso, inconsequente, sabe? Mas ainda assim é uma história de amor linda. Mas mesmo com esses probleminhas, eu ainda acho que é uma história muito bem escrita, com personagens imperfeitos, personagens quebráveis. E tirando boa parte da guerra, é um livro que me pegou muito e me emocionou. Eu sabia o final da história, eu sempre soube, eu peguei sabendo, acho que era um dos meus empecilhos de pegar o livro, era justamente o final da história, eu sabia o que ia acontecer. Ainda assim, o final me emocionou muito pela forma como ela conduziu tudo. E eu lembro que eu terminei de assistir, ótimo, eu terminei de ler o livro e eu fiquei horas pensando nele. Sabendo que eu não daria 5 estrelas, mas eu passei horas, aí eu cheguei assim, não, eu não dei 5 estrelas, mas eu vou favoritar de qualquer forma. Porque ele tem problemas, mas ele mexeu muito comigo, por isso 4 estrelas favoritado. Seguindo com o mês, eu peguei Breach of Peace, do Daniel Green. Em Breach of Peace, nós acompanhamos alguns investigadores nesse mundo aí de alta fantasia, tentando entender o que aconteceu com uma família que foi completamente devastada. Todo mundo foi assassinado de forma extremamente brutal. Nós acompanhamos essa investigação, nós acompanhamos o relacionamento desses personagens e as coisas vão correndo pelo livro. Fora isso, não tem muito o que falar, porque o próprio livro não oferece muita coisa. É um livro que faltou tudo, basicamente. Faltou construção de mundo, faltou desenvolvimento de personagem, faltou desenvolvimento de história, faltou elementos da cultura local.
Ele podia ser um bom conto, mas assim, como livro, ele não performa bem. Como uma novela, ele não performa bem. Falta de um tudo nele. Tudo. Eu acabei dando 3 estrelas, mas assim, eu tô pensando agora e talvez não merecesse as 3 estrelas, sabe? Eu gosto de algumas escolhas corajosas do autor no final, mas eu acho que um 2,5 seria muito mais correto com os outros livros que eu dou 3 estrelas. Porque eu acho que falta muito aqui. Falta, só falta. Sabe aquela coisa que você termina e fala, tipo... Você come a muqueca, não tem coentro, não tem sal, não tem dendê, não tem leite de coco. Só tem a proteína ali dentro. É isso, é basicamente isso. Dele fomos para um quadrinho que é Extraordinários, Davi e Schwab, que é um quadrinho que se passa no universo de vilões. Se você não conhece esse universo, é um universo onde humanos, quando estão em situações de pré-morte, se transformam em super-humanos, com poderes que eles podem usar para o bem ou para o mal. E aí são outras coisas que acontecem lá naquele livro. Esse aqui se passa entre o primeiro e o segundo livro. E nossa, foi muito frustrante. É lindo, é bem escrito, é legal em alguns pontos, mas ele foi muito frustrante porque, por exemplo, o poder da personagem principal desse livro é tão X. Ela poderia ter 1 milhão de poderes. Ela vê como as pessoas vão morrer. E assim, os fãs da série vão gostar muito. Mas assim, sério? Ela vê que as pessoas vão morrer? Não tinha nada. Os poderes de todo mundo, além do dela, que aparecem outros personagens secundários, são mais interessantes do que o dela. E ela é a principal, então fica tipo... Tá. Eu entendo como isso conduz a história, mas... Tá. Sabe, tá? A arte em si é super bonita, mas fora isso, eu não vi muita coisa. Eu curti, foi divertido, mas eu esperava mais, bem mais. Eu acho que o meu maior empecilho com o livro é o poder da protagonista. Eu acho que para segurar uma história tem que ser mais chamativo. Eu acho ela mais fraca do livro. Dele eu fui para Sonhador Impossível, da Meg Stiefvater, que é a continuação de O Chamado do Falcão, que eu li no mês passado. E, gente, temos uma queda aqui substanciosa, sabe? Uma queda tenra entre esses dois livros. Porque pensa quando você pensa assim em livros, continuações... Segundo livro em trilogia, quando você pensa em tudo de ruim que acontece em segundos livros de trilogia, acontece aqui. Tudo. O livro não precisava existir. Eu dei 2,5 estrelas, porque eu gosto do universo. Mas o livro não precisava existir. Dava para ser uma bela duologia. Uma bela. Essa história é basicamente uma história onde existem sonhadores e pessoas que caçam esses sonhadores. Os sonhadores são pessoas que, quando sonham, dormindo, eles criam criaturas e objetos ou situações, e quando eles acordam, tudo que aconteceu no sonho deles está acontecendo fora do corpo deles, e lá fica, tá? E existe uma profecia de que um sonhador vai destruir o mundo, vai trazer o apocalipse. E as pessoas que caçam esses sonhadores estão tentando impedir isso. Dito isso, não acontece muita coisa aqui. Nos primeiros 20%, a autora fica basicamente andando em círculos, e eu fiquei me perguntando onde ela quer chegar com isso tudo, e ela continuava andando em círculos. Todo mundo é muito caricata. Bride é aquele personagem que não diz o que deve fazer, fala em charadas. Hennessy é a diferentona independente, eu sou sarcástica por causa dos meus traumas. O Ronan é o incompreendido, mas que tem um coração de ouro. Já vimos isso tudo, já falamos sobre isso no último vídeo, só que aqui é potencializado. Volta e meia eu faço algumas notas. Observem o que eu escrevi, 50% e não aconteceu muita coisa ainda. São longos diálogos com longas descrições que não agregam em nada à história. É basicamente isso o livro inteiro. Outra nota que eu fiz aqui, ó. Poucas vezes vi um livro se afundar
tanto na síndrome do segundo livro, como eu tinha acabado de falar isso para vocês. Ele é claramente, em letras maiúsculas, um livro de ligação. A qualidade cai muito em relação ao primeiro, tá? O final tem umas reviravoltas. Isso não salva o livro, tá? Eu tô ficando um pouco cansado disso de... eu vou pegar o final, eu vou fazer um livro com nada, colocar reviravoltas no final, entregar e dizer assim, não, toma aqui, ó, que livro maravilhoso. Porque as pessoas vão falar bem por causa do final. Eu tô meio cansado disso. Eu quero a experiência completa, não quero a experiência só do final, tá bom? Eu dei 2,5 estrelas, mais um que talvez eu baixe a nota, não sei, mas eu fiquei bem satisfeito com ele. Eu senti que eu tava lendo um livro que não precisava ser lido, basicamente. Dele nós fomos para Skyward, do Brandon Sanderson. Sanderson é um dos meus autores favoritos, eu sempre falo isso aqui, Mistborn, O Caminho dos Reis, Coração de Aço, já falamos dele aqui à exaustão. Peguei Skyward para ler, estou lendo Starsight nesse momento inclusive, tanto que tem um buraco na parte de Sanderson aqui atrás de mim, que são os 2 livros, um tô aqui na minha mão, o outro tá ali em cima. Só que eu tive problemas, gente. Eu fiquei muito entre 3,5 e 4 na nota que eu ia dar pra ele. Acabei dando 4 porque as cenas de ação são muito bem escritas e todo a parte final é muito bem escrita, é empolgante, te renova. Quase cai no que aconteceu no último livro, só que aqui não é reviravolta, sabe? Pra chocar. É você chegando no ápice do livro. Só que eu achei o livro bobo. É o melhor que eu posso dizer. Eu achei o livro bobo. Eu achei Spensa caricata. Eu já tinha lido Personagens Femininas que eu amei do Sanderson. Mistborn tá aí. Mas Spensa é caricata. Vamos lá. Nesse livro nós acompanhamos Spensa, que é uma adolescente cujo pai é acusado de ter desertado do exército. Eles vivem em um país chamado Detritus. Eles vivem em um mundo chamado Detritus, onde eles são constantemente atacados por um grupo alienígena chamado Krells. E eles têm uma base que é meio capenga. Eles vivem dia após dia, contando com as coisas no limite. E eles basicamente lutam para sobreviver, não é para conquistar, é para sobreviver. É um planeta que é cercado por detritos, por isso que é o nome. Detritos de naves e pedras e metais. E Spensa cresce e ela quer se tornar uma piloto como seu pai. Só que existe toda essa sociedade que trata Spensa e a família dela como lixo porque o pai dela foi um traidor. E no momento da traição do pai de Spensa, ela ainda é uma criança na época, ele é executado imediatamente e ela tem que viver com esse fardo e com isso tudo tentar entrar na escola de pilotos para defender o mundo, a população humana que vive ali em Detritus. Só que é isso, gente, eu acho a história boba. Pela condução, sabe? O universo é legal demais. É muito diferente, é um livro que não passa na Cosmere, então é um universo novo do Sanderson. Só que é bobo, a história é boba. É tudo meio patati patatá, sabe? Mas ao mesmo tempo que é meio patati patatá, a personagem principal, ela é muito carismática, mesmo sendo caricata em alguns momentos. É um livro que fica muito andando ali em cima do muro, sabe? O ponto alto pra mim é construção de mundo, como sempre, né? E as cenas de ação. As cenas de ação são sensacionais. É um livro de ficção científica com elementos de fantasia. E as cenas de ação entregam tudo que você pode esperar de boas cenas de ação com naves espaciais. Mas enquanto a construção de mundo é muito boa e as cenas de ação são incríveis, eu acho que existe uma grande bola fora aqui do Sanderson na construção dos personagens. Todos, tá? Não é só Spensa, mas todos. Todos eles ficaram a desejar. Não sei o que aconteceu, mas apesar de eles terem profundidade, eles vão por caminhos que
eu esperaria em livros de 20 anos atrás. E eu conheço o trabalho do Sanderson, eu sei o que ele pode fazer com personagens, e só não tá aqui. Ele podia ter sido 3,5 tranquilamente. Ele foi 4 porque eu gosto do autor, gosto do trabalho dele, e eu gosto muito das cenas de ação aqui. Eu realmente me diverti lendo, e eu gosto muito da construção de mundo. É uma tentativa diferente das coisas que ele normalmente faz. É isso. E para terminar o mês, para o livro de Um Mês, Um Calhamaço, eu tenho aqui essa coisinha aqui que eu abandonei. Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Nesse livro nós acompanhamos Violette. Ela é uma mulher nos seus 40, 50 anos, que teve uma vida muito difícil. Ela hoje ela é zeladora de um cemitério em uma cidadezinha no interior da França. Ela teve um casamento desastroso, ela foi abandonada pelos pais ainda bebê no orfanato, passou de casa em casa sem conseguir ficar com a família finalmente. Ela teve muitos traumas na vida dela e hoje ela encontra felicidade, ela encontra luz, ela encontra cor no mundo, nesse trabalho que ela faz nesse cemitério, nas amizades que ela construiu, nos relacionamentos que ela foi tendo durante os anos e na vida que ela finalmente vê como uma vida boa a partir do momento que o marido deixa ela. Ele foge, ele abandona ela, ele nem pede divórcio no caso. E gente, eu vou deixar aqui linkado aqui em cima o vídeo de Um Mês, Um Calhamaço, onde eu falo tudo sobre esse livro, tem vlog dentro inclusive. Só que pra mim ele cai em muitos pontos de porque eu não gosto de tantos calhamaços, sabe? Ele é muito repetitivo, ele é inchado, é um livro que poderia ter 300 páginas, porque muitas situações se repetem. É um livro que narra o cotidiano, que narra a vida dessa mulher, contada pelos olhos dela. Só que eu cansei. Se tornou um livro que eu acabei ficando cansado. Eu entendo que a história é linda, é lindamente escrita, gente. Eu nunca vou dizer que esse livro é mal escrito, tá? Nunca. Ele só não é pra mim. Eu falo isso umas 500 vezes durante o vlog, porque é algo que eu realmente acredito. Livro é uma coisa muito pessoal, pra gosto pessoal, muito individual. E eu tenho certeza que o meu problema com esse livro é que ele não era para mim. Ele não funcionaria comigo num dia bom ou num dia ruim. Ele é muito descritivo. Descrições que duram uma página inteira, repetitivas de coisas que já vimos. Às vezes são as mesmas situações com personagens diferentes. E ele tem esse tom triste o tempo inteiro, mas ele não é forçado, vamos deixar isso muito claro. Se eu fosse dar uma nota até a parte que eu li seria 3, 3,5. Eu só parei de ler porque eu senti que eu tava dando voltas no mesmo lugar e eu não tava indo pra lugar nenhum. Eu parei ali em 60, 70%. Não era pra mim, simplesmente não era pra mim. Tem gente que vai amar. E tem gente que ama, tá? Tem gente que vai amar, favoritar, panfletar e faz todo sentido pro gosto da pessoa. Nesse caso, faltou para mim. Se você quiser mais detalhes sobre tudo que eu achei sobre ele, clica no link aqui que tá separado para vocês, que vocês vão lá, vão poder ver tudo no detalhe, tá bom? Então é isso, pessoal. Com Água Fresca para as Flores, nós terminamos esse vídeo. Por hoje é só um beijo grande. Se vocês lerem esses livros, deixem aí embaixo que vamos conversar sobre eles. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!